Ah, gente, bom dia! Eu tava morrendo de saudade de vocês, eu tava com uma vontade enorme de ver vocês. E um domingo de manhã é tão maravilhoso falar um bom dia para as pessoas, não é verdade? Vocês viram? Que maravilha que tá escrito ali na plaquinha? Talvez você que é criança muito pequena ainda não conseguiu ver o que está escrito, mas você vai descobrir. Ali está falando que Deus, olha que coisa mais maravilhosa. Deus, antes da pessoa ter saído da barriga da mãe dela, Deus já sabia e tinha escolhido uma coisa muito boa para ela. Eu também quero saber o que Deus escolheu para mim. Mas eu não quero só ficar sabendo não, sabe? Que só ficar sabendo não adianta. Eu quero saber e quero viver tudo que Deus planejou para minha vida. Eu quero. Ai, gente, mas especificamente, olha que palavra bonita. Especificamente, você sabe para que Deus falou isso? Foi para Jeremias, o profeta Jeremias. Antes do seu nascimento, quando você ainda estava na barriga da sua mãe, eu escolhi e separei para que você fosse um profeta para as nações. Mas, Senhor, eu sou muito jovem, eu não sei falar. Não diga que você é muito jovem, Jeremias, mas vá e fale com as pessoas a quem eu enviar e diga tudo o que eu mandar. Não tenha medo de ninguém, pois eu estarei com você para protegê-lo. Sou eu, o Senhor, quem está falando. Gente, crianças, eu vou dar uma notícia maravilhosa para você. Sabia que não foi só para Jeremias, que não foi só para a criança que nós vamos estar falando hoje? Não foi só para essas duas pessoas que Deus planejou algo muito maravilhoso, não. Você sabia disso? Que não é só para alguns e outros? Não, Deus não faz grupinho. É para todas as pessoas. Todo mundo tem um plano que Deus planejou para a pessoa. Olha que coisa mais maravilhosa. Você sabe? Você sabe o que Deus planejou para você? O que Ele escreveu lá no livro dele? Que Ele quer fazer na sua vida? Você sabe? Mas você sabe outra coisa também que é muito curiosa. Esse eu fiquei pensando, falei, que coisa interessante. Muitas vezes Deus conta para os pais da criança, antes da criança existir. Olha que coisa. O que a criança vai ser? Olha que na Bíblia fala de alguns casos desses. E é sobre essa criança uma dessas crianças que nós vamos contar para vocês. Uma criança que Deus contou para os pais. O povo de Deus, o povo de Israel, eles abandonaram o Senhor. Pararam de buscar Deus. Então, por causa dessa bobagem que eles fizeram, Deus permitiu que os filisteus viessem sobre eles e dominassem o povo durante 40 anos, gente. Tinha um homem no meio do povo de Deus que se chamava Manoá. A esposa dele, ela não podia ter filho, gente. Mas um dia aconteceu algo maravilhoso. Um anjo de Deus apareceu para ela e começou a conversar com ela. Vamos ver? Você não podia ter filhos, por isso nunca foi mãe. Mas agora você ficará grávida e terá um filho. Nunca tome vinho e nem cerveja, e não coma nenhum tipo de coisa proibida, porque você ficará grávida e terá um filho. Nunca corte o cabelo do menino, pois ele será nazireu, consagrado a Deus desde o seu nascimento. Ele começará a livrar o povo de Israel dos filisteus. Não podemos esquecer, nunca cortar o cabelo dele, pois ele será nazireu de Deus durante toda a sua vida. Ele começará a livrar o povo de Israel dos filisteus. Ele vai livrar o nosso povo dos filisteus? Que maravilha! Peraí, gente, tem que arrumar meus pensamentos. Que é muita coisa, não é verdade que a gente tá vendo? Primeiro,
Deus disse que ia nascer um menino. É um menino ou uma menina? Menino, é isso mesmo, menino. Ah, criança, você tá esperta, hein? É verdade, menino mesmo. E que ele ia ser consagrado para Deus. Quer dizer, ele era só para Deus. Ele era uma pessoa só para Jesus, só para Deus. E por ele tinha um propósito. Deus tinha um sonho para ele. Nós também. Nós nascemos com um propósito. Olha que coisa mais bonita. Você não nasceu por nascer, não, querida. Querido, você nasceu com um propósito. Vocês já descobriram o nome da criança que nós estamos contando aqui a história? Vocês sabem quem que é o menino? Vocês sabem? Ah, gente, o Sansão. Não é Sansão. Brincadeirinha, gente, não é Sansão, não. O nome dele é Sansão. É isso mesmo. Gente, ele tinha uma força. Deus deu para ele uma força que ele parecia um touro, gente. Forçudo, era forte para valer. Mas sabe o que é? Ele tinha um problema terrível. Tudo que vinha na cabeça dele. Sabe quando a gente começa a pensar umas coisas ruins e fala, não posso fazer isso, não, porque isso está errado. Sabe o que aconteceu com Sansão quando viu um pensamento ruim na cabeça dele? Fala, vou fazer, eu quero, vou fazer. Ele só fazia o que ele queria, ele não queria fazer a vontade de Deus. Ai, gente, isso está muito ruim, muito ruim. E o que aconteceu? Deus tinha dito para ele que ele não podia 3 coisas, você se lembra disso? Não podia cortar o cabelo nunca, né? Porque ele era um nazireu de Deus, um menino de Deus. Não podia beber vinho, não podia ficar bêbado, não, nada disso, era proibido. E ele não podia tocar em nenhum morto. Coisa ruim, né? Eu não quero tocar em nenhum morto mesmo, acho isso uma coisa tão esquisita. Ele não podia tocar, estava proibido fazer isso. E Deus deu uma palavra tão bonita para ele, falou, ó, o Sansão, o filho de vocês, ele vai começar a libertar Israel dos filisteus. Olha que coisa maravilhosa. Jeremias a gente já viu, ia ser um profeta, ia falar de Deus. Sansão ia libertar o povo dos filisteus, cada um com a sua parte. E eu e você também, cada um com a sua parte. Só que, gente, como eu falei para vocês, o Sansão estava fazendo umas coisas muito erradas. E eu vou mostrar para vocês. Eu vou mostrar. Sansão, meu filho. Minha mãe viu uma jovem filisteia. Quero me casar com ela. Por que no meio das jovens filisteias você deseja se casar com uma moça? Não sabe que esse povo não gosta de Deus? No meio do nosso povo de Israel existe tantas moças bonitas para você casar. Não, eu quero aquela jovem filisteia. Tá vendo, gente? Eu não falei pra vocês? E tinha mais outra coisa que ele não podia fazer. Vocês lembram que tinha uma coisa que ele não podia fazer de jeito nenhum? Vocês se lembram? Ele não podia tocar em nenhum morto. Mas um dia, veja o que aconteceu. Ele estava passeando numa vinha, viu um leão, matou o leão e jogou o corpo do leão lá no meio da vinha. Depois de um tempo, ele saiu do caminho para ver o cadáver do leão que tinha matado, lembra? Chegou perto, viu que tinha uma colmeia e muito mel no corpo do leão morto. Sabe o que ele fez? Pegou o mel e comeu, crianças. Ele podia tocar o leão? Não! Por que ele não podia tocar o leão, gente? Deus tinha falado para ele não fazer isso. Mas ele obedeceu ao Senhor? Não.
Sansão fez só o que ele queria, não a vontade de Deus. Gente, essa é a segunda coisa que a gente pode aprender com Sansão. A gente não pode fazer só as nossas vontades. A gente tem que fazer a vontade de Deus. Um dia mesmo Jesus, pensa bem. Jesus falou, a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou. Ele queria fazer a vontade de Deus. Valia igual comida para ele. Olha que coisa interessante. Então a gente não pode fazer de qualquer jeito, fazer igual Sansão estava fazendo. Deus tinha escolhido ele, gente. Quem que não quer ser um escolhido de Deus? Só que ele, o que ele estava fazendo? Fazendo a vontade dele, do jeito dele, gente. Isso está me deixando tão chateada com Sansão. Por causa que podia ter sido tão diferente, na verdade. Ele não estava fazendo do jeito certo, ele não estava fazendo a vontade de Deus. E desse jeito, o que vai acontecer com o nosso herói? Sansão tinha se apaixonado por uma filisteia. Ela conseguiu arrancar o segredo dele da sua grande força. Sansão podia cortar o cabelo, gente? Não. Por que ele não podia cortar o cabelo? Porque aquele cabelão mostrava para todo mundo que ele era um nazireu de Deus. Cortaram o cabelo dele enquanto ele estava dormindo, gente. Furaram os olhos dele. Colocaram o pobre numa prisão algemado. O Espírito de Deus já não dava mais super força para ele. Ai, gente, que triste. Secar minhas lágrimas. Bom, mas eu tenho uma notícia boa para contar no meio dessa tristeza toda. Gente, sabe o que acontece quando a pessoa se arrepende das burradas que ela fez na vida dela? Das coisas tudo erradas que ela fez, quando ela fala, eu não quero fazer mais, eu tô arrependido. Gente, Jesus perdoa a pessoa. Olha que maravilha. Perdoa qualquer tipo de pessoa que se arrepende. Isso não é uma coisa maravilhosa? Essa é a terceira lição, gente. Terceira coisa que a gente aprende com o Sansão. Que existe uma nova oportunidade em Jesus. Olha que maravilha. O cabelinho de Sansão começou a crescer de novo. E num dia de festa dos filisteus, que eles estavam comemorando a prisão do pobre Sansão, pediram que trouxesse a coitada da prisão para que ele os divertisse. Coitado! Riam do pobre coitado e louvavam o Deus falso deles, o Dagon. E naquela tarde a casa estava lotada. Tinha mais de 3.000 filisteus, homem e mulher lá dentro. Ó Senhor, meu Deus, lembre-se de mim. Por favor, dai-me força só mais uma vez. Gente, que história maravilhosa! Essa história é muito tremenda, gente. A história de um menino que nasceu com um propósito. Deus tinha um propósito para ele, contou para o pai e para a mãe dele. E comigo e com você também é assim, gente. Não é diferente, não. Você sabia disso? Não é diferente. Claro que esse menino foi crescendo, depois foi fazendo aqui um monte de coisa errada, gente, que a gente viu uns pedacinhos aqui do que ele fez. Mas não chegou no momento, o que aconteceu com esse rapaz? Esse moço se arrependeu, falou, Jesus, eu tava errado, Jesus, me perdoa. E o que Jesus fez? Perdoou aquele homem cumpriu o propósito de Deus, porque no dia que ele fez aquilo, 3.000 pessoas, inimigos morreram. E ele cumpriu o propósito de Deus para a vida dele. Ai, mas isso é tão maravilhoso, não é verdade? Nossa, até cansei. Falei demais hoje. Gente, mas agora nós vamos ouvir uma música tão chique. Eu amei essa música, eu já escutei. Vocês vão escutar. Escuta aí, vai ser muito bom para você escutar essa música.
Sansão, o fortão do cabelão, mas que tinha a cabeça do tamanho de um feijão. Sansão, o fortão do cabelão, mas que tinha a cabeça do tamanho de um feijão. Antes de nascer foi escolhido por Deus para livrar o povo de Israel dos filisteus. Se tornou muito forte, mais que um leão. Venceu 1000 homens com o osso, não tinha nem espada não. O fortão do cabelão, mas que tinha a cabeça do tamanho de um feijão. Sansão, o fortão do cabelão, mas que tinha a cabeça do tamanho de um feijão. Mas ele não via o conselho dos pais, das mulheres filisteias ele foi atrás. E ao invés de juiz do povo de Deus, foi um jovem sem juízo, só seguia os desejos seus. O fortão do cabelão, mas que tinha a cabeça do tamanho de um feijão. Sansão, o fortão do cabelão, mas que tinha a cabeça do tamanho de um feijão. E por Dalila ele se apaixonou, e o segredo de sua força para ela contou. Cortaram seus cabelos e o fizeram mal, e Sansão perdeu sua força e se tornou como alguém normal. O fortão do cabelão, mas que tinha a cabeça do tamanho de um feijão. Sansão, o fortão do cabelão, mas que tinha a cabeça do tamanho de um feijão. Mas arrependido a Deus Sansão orou, Deus ouviu e sua força logo restaurou. As colunas do templo de Dagon ele derrubou e os filisteus derrotou. Sansão, o fortão do cabelão, que pediu a Deus mas novamente coração. Sansão, o fortão do cabelão, que pediu a Deus mas novamente coração. Sansão, o fortão do cabelão, que pediu a Deus mas novamente coração. Sansão, o fortão do cabelão, que pediu a Deus mas novamente coração. Não falei pra vocês que vocês iam gostar? Sansão, o grandão do cabelão. Pois é, gente. Até domingo que vem. Ó, tchauzinho, viu? Fica com Deus. Eu acho que você tem que entrar um pouquinho, né? Ele não podia tocar numa coisa, vocês se lembram? Uma coisa que não podia pôr a mão de jeito nenhum. Crianças, vocês não precisam comer muito arroz. Come só um feijão por dia que tá tudo bem.